Marco Milani, que aborda aspectos científicos da doutrina, aborda aspectos científicos à luz da doutrina espírita, vai esclarecer que o que costumamos chamar de lei de causa e efeito, na verdade não é uma lei, mas uma proposição aceita sem a necessidade de demonstração, um axioma. Então deveríamos mais propriamente chamar de axioma de causa e efeito. Vamos entender essa história. Olá, amigos da revista Visão do Bem. Hoje trataremos de um assunto diretamente relacionado com a clareza e precisão das palavras, algo tão valorizado pelo educador Allan Kardec. O tema que nos foi proposto é a relação de causa e efeito. Relação essa que alguns equivocadamente chamam de lei, mas na verdade nós veremos que se trata de um axioma e não de uma lei. E há uma diferença conceitual entre lei e axioma. Essa distinção pode parecer algo sem importância para a maioria das pessoas. Entretanto, lembrando mais uma vez do cuidado que Allan Kardec teve no significado das palavras, para quem quiser se expressar corretamente, principalmente aqueles que têm a obrigação de assim fazer, como expositores, palestrantes, escritores, entre outros que se propõem a esclarecer sobre a doutrina espírita, é importante ter essa compreensão. Então vamos lá. O que é um axioma? É uma proposição, uma afirmação evidente por si mesma, que nós aceitamos sem a necessidade de demonstração e que vai servir de base para um raciocínio lógico ou filosófico. Em outras palavras, é um princípio fundamental que não se prova por ser autoevidente. Exemplos de axiomas que nós podemos ter. A frase "o todo é maior que a parte". Obviamente, se o todo é a soma das partes, o todo é maior que a parte. Então é autoevidente. Mais um. Nada acontece sem uma causa. Esse é importante porque é justamente aquele que vai fazer um vínculo mais direto com o espiritismo que nós temos nos textos. Por quê? Porque nós usamos o axioma causal, esse de que todo efeito tem uma causa, na questão número 4 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. E os espíritos respondem: num axioma que aplicais à vossa ciência, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Nessa mesma questão número 4 do Livro dos Espíritos, Kardec ainda comenta que se nós duvidássemos da existência de Deus, seria a mesma coisa que negar esse axioma causal. Então é por meio desse princípio lógico que Kardec explica em toda a sua obra, por exemplo, como os sofrimentos de hoje podem ser consequências de escolhas do passado, e como a justiça divina se manifesta por meio da reencarnação. Mas isso não transforma o axioma em lei. Kardec corretamente nunca chamou o axioma, de lei, e nunca o colocou entre as leis morais reveladas. No ensino dos espíritos, as leis divinas ou as leis naturais são aquelas reveladas pelos espíritos e organizadas na terceira parte do Livro dos Espíritos. Elas são normas morais universais, eternas, imutáveis e orientam o progresso do espírito. Kardec identificou 10 dessas leis, como a lei de justiça, amor e caridade, lei de liberdade, lei de igualdade, entre outras. E em nenhum momento ele incluiu entre elas uma lei de causa e efeito. O problema é que muitos, ao se depararem com essa ideia, confundem esse princípio com uma outra ideia lógica, sem saberem a diferença entre axioma e lei. O responsável por isso, essa confusão semântica, é o fato de que muitos adeptos associam equivocadamente a relação de causa e efeito com a terceira lei de Newton. É uma lei física, que é a lei de ação e reação. E ela foi formulada para corpos materiais, em que se afirma que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas em sentido oposto. Isso significa que se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B exercerá uma força sobre A com a mesma intensidade, só que em direção oposta. Esse é o significado da lei de ação e reação, ou seja, toda ação tem uma reação de mesma intensidade e direção oposta. Ela se aplica ao mundo físico, ao mundo material, e tem comprovação empírica. No entanto, essa linguagem científica acabou sendo usada de forma metafórica para explicar questões morais e espirituais, como se houvesse uma mecânica espiritual equivalente à física.
Mas o Espiritismo nunca fez isso. Quando Kardec fala da justiça divina, ele a situa dentro da lei de justiça, amor e caridade, e não como uma lei autônoma de causa e efeito com intensidades iguais e sentidos opostos. Certamente a causalidade moral existe, mas como um fundamento filosófico, não como um mandamento revelado. Essa confusão entre axioma e lei, e entre moral e física, acaba popularizando uma ideia que não pertence à estrutura original do Espiritismo e pode gerar esse problema conceitual porque desvia a doutrina da sua base racional, filosófica e científica, como propôs Kardec. Ao tratarmos um princípio lógico como se fosse uma lei revelada, damos a esse princípio um status que ele nunca teve. Por isso é de bom tom, como estudantes e divulgadores do Espiritismo, procurarmos manter o compromisso com a clareza doutrinária. O princípio de causa e efeito é uma ferramenta valiosa para compreendermos a justiça divina, mas não é, e nem nunca foi, uma lei moral revelada no Espiritismo. Muita paz.